eu estava vindo de bicicleta no caminho agora, eu vinha conversando com Deus. Eu vinha mais uma vez pedindo perdão a Deus, porque em um determinado momento a gente se ira, a gente pensa o que não deveria pensar, a gente tem vontade de dizer coisas que a gente não pode dizer, porque a carne, muitas vezes, ela nos tem a fazer esses deslizes. E eu vinha conversando com Deus. E quando eu vinha conversando com Deus, o Senhor, Ele me recordou essa passagem do livro de Romanos, capítulo 7. E eu vinha dizendo ao Senhor: Senhor, por que é que eu não consigo fazer aquilo que eu tanto tenho vontade, que é te servir 100% em santidade, é te adorar, é fazer o que é correto, e porque é tão fácil deslizar e cair? Porque é tão fácil ser manipulado pela mente, pelos olhos, pela boca, pelas intenções. E eu vinha conversando com Deus e em um determinado momento, Deus ele disse para mim: é sobre isso que você vai falar essa noite. Eu sei sobre isso que você vai falar. E quando o irmão Edilson me convidou para trazer a palavra, Deus ele me confirmou que era sobre isso que ele ia falar. Então, que não seja eu aqui essa noite, mas seja o Senhor através da minha boca, porque que a palavra ela venha primeiramente para mim, pois eu preciso cada dia mais estar ali no colo do Senhor, nos braços do Senhor, escondidinho, protegido, porque esse mundo vil e cruel tenta me estragar cada dia. O inimigo tenta armar ciladas para mim e para você todo instante, a toda hora. É você vigiar aqui e cochilar ali, o inimigo não consegue nos derrubar. É por isso que a palavra ela diz que devemos orar e vigiar. Ela também diz que devemos orar sem cessar. Isso quer dizer que nós devemos estar em espírito de oração constantemente, 24 horas. Ah, irmão, mas é difícil estar em espírito de oração, porque eu estou fazendo livre uma coisa. Você está ali fazendo algo e a mente está ligada no céu. Você está ali planejando algo, mas a mente tem que estar ligada no céu. Você está com algo para fazer, mas a mente tem que estar ligada no céu. Porque esse mundo não tem nada para dar a mim e a você. Quando o irmão falou que ele não tem medo da morte, me recordou a outro versículo de Paulo. E hoje eu também posso dizer com essa certeza: morrer para mim. Às vezes eu digo isso para minha esposa, ela vai me deixar viúva. Mas se Deus ele resolver me levar hoje, eu sei que eu vou de cabeça erguida, porque não sou mais aquele homem lá de trás que não prestava, mas eu já sou um homem transformado para fazer a obra dele, para cumprir o seu querer, para fazer a sua vontade. Mas mesmo assim, meio a tudo isso, como nós somos fracos, como nós somos falhos, como nós somos incapazes de permanecer 24 horas, uma vez no ano, pelo menos um dia no ano, o dia inteiro, em santidade. Como esse mundo viu, ele nos rodeia para tentar nos derrubar, e por alguma situação ou outra nós acabamos deslizando, voltamos para o pé do Senhor para pedir perdão. É difícil. É muito difícil. E Paulo ele diz aqui que aquilo que ele não quer fazer, ele faz. E o que ele quer fazer, ele não consegue. Nós somos totalmente dependentes do Senhor Jesus para tudo. Desde o acordar ao deitar a cabeça para dormir novamente. Em todas as situações, até para dar um passo, eu sou dependente do Senhor. Até para respirar, eu sou dependente do Senhor. E quando em minha vida, no meu dia a dia, no meu ciclo rotineiro da vida, eu resolvo fazer algo sem consultar o Senhor. Eu resolvo fazer algo sem buscar a autorização, a permissão do Senhor. Eu já fracassei, somente em pensar, somente em planejar. Eu já fracassei porque eu não busquei ao Senhor. Aí me lembra Moisés,
quando ele dizia que se a presença do Senhor não for com ele, dali ninguém sai. Já parou para imaginar? Quantos momentos na nossa vida nós chegamos num ápice espiritual de adoração e a gente não conseguia se sentir nesse chão, mas a gente se sentia flutuando nas asas do Espírito, do nosso entendimento, do nosso ser espiritual, a vivência espiritual era tão grande, tão íntima com Deus, que a gente não conseguia olhar para esse mundo e ter prazer nele, mas a nossa mente estava focada no céu. O nosso coração estava focado no céu. Tudo que a gente falava era sobre Deus, era sobre Jesus, era sobre a Bíblia. Quando a gente parava para conversar com alguém, tinha que falar de Deus. Quando a gente sentava em algum lugar, tinha que ler a Bíblia, tinha que refletir, tinha que orar. A gente estava andando na rua, estava orando. A gente ia ao banheiro, estava em espírito de oração. A gente estava almoçando, estava em espírito de oração. Mas chega um momento da vida que, se dermos um vacilo, tudo que a gente construiu cai por água. É sobre isso que Paulo estava falando. Sobre a fragilidade do ser humano em tentar servir a Deus do seu jeito. Paulo ele diz que ele era o mais miserável dos homens porque ele não conseguia controlar os seus próprios impulsos, os seus próprios desejos. E a Bíblia nos ensina que nós temos que ter domínio próprio. Domínio próprio. Isso quer dizer que eu tenho que controlar a mim mesmo, renunciar às minhas vontades, renunciar aos meus desejos, renunciar às minhas paixões, renunciar aos meus anseios, deixar de lado os meus planos, deixar de lado os meus objetivos para viver a vontade do Senhor na minha vida, a vontade que é perfeita e agradável sobre mim e sobre você. Fazer a vontade do Senhor, ouvir a voz de Deus, andar na presença de Deus não é nada fácil. Não é nada fácil, sabe por quê? Porque nós vivemos numa guerra espiritual. Nós já acordamos em meio a um bombardeio espiritual. E enquanto estamos dormindo, anjos e demônios estão guerreando. Os anjos para nos proteger, os demônios para nos destruir. E eles estão guerreando para que nós estejamos protegidos. Os anjos do Senhor guerreiam a madrugada inteira na noite de sono para Satanás não conseguir lançar sobre nós setas, para que Satanás não consiga ter êxito em suas armadilhas, para que nós possamos acordar. E ao acordar, mesmo fraco, mesmo falho, mesmo às vezes caindo, mesmo cambaleando, nós acordarmos sentindo a presença do Senhor, dobrarmos o nosso joelho para o adorar em oração. E quantas vezes nós não conseguimos fazer isso? Quantas vezes ao abrir os olhos, a primeira coisa que deveríamos fazer era dobrar os joelhos e orar. E a gente vai para o celular para ver as mensagens que rolaram no noite inteiro, para ver os acontecimentos do dia a dia, para ver tudo o que aconteceu enquanto estávamos dormindo. Se tem alguém interessante que falou comigo e com você, e esquecemos que a primeira pessoa, que o primeiro ser que deveria ser adorado, que deveria ser consultado, que deveria ouvir a nossa voz era o Senhor Jesus conosco, dizendo obrigado por mais um amanhecer, Senhor. Porque não nos desceram a sepultura sem abrir os olhos, mas eu estou aqui por mais um dia. Mas nós somos fracos. Nós somos falhos. Nós não conseguimos chegar perto de Deus como Ele chega perto de nós. Nós não temos a capacidade, a força, a coragem, a atitude de se erguer e de chegar perto de Deus e dizer: eu quero ficar aqui, eu quero estar do teu lado, eu quero te adorar. Mas a nossa fragilidade, o nosso ser, ele nos conduz a fazer o que não queremos fazer. Eu não quero pegar o celular quando eu acordo. Eu às vezes deito a cabeça para dormir dizendo que vou acordar e a primeira coisa que eu vou fazer é orar quando eu acordar. Às vezes eu vou dormir dizendo: amanhã eu vou fazer o jejum. E quando eu acordo, corro para o celular que muitas vezes dormiu do meu lado. Não foi o Senhor que dormiu do meu lado, foi o celular que dormiu do meu lado.
Às vezes eu digo que vou fazer um jejum e quando eu acordo, corro direto para a geladeira. Esqueço das promessas que eu fiz, porque como o irmão falou, não esquece de suas promessas, mas Deus ele nunca esquece de nenhuma das promessas que Ele fez para mim e que Ele fez para você. Nós somos fracos, irmão. Nós somos fracos. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus que Ele colocou em nós. Nós dependemos que Ele esteja em nós para sermos habitação e morada do Espírito Santo. E quando nós tomamos atitudes que desagradam ao Senhor, nós estamos, por muitas vezes, tirando de dentro de nós aquele Espírito que Ele colocou, porque Ele não habita em templos que estão convivendo com pecados. Então, muitas vezes, ao acordar pela manhã, em vez de convidar o Espírito Santo para fazer parte do meu dia, em vez de convidar Jesus Cristo para estar comigo o dia inteiro, eu procuro fazer as minhas vontades, eu procuro pôr em mente aqueles planos que eu tracei no dia anterior, na semana anterior, no ano anterior, eu tento pôr em prática todos os meus desejos e esqueço que eu tenho que viver primeiramente a vontade daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como somos miseráveis, como somos incapazes de pelo menos um dia fazer a vontade do Pai como Ele gostaria que fizesse. E quantas vezes nós, quando reconhecemos que mais uma vez tropeçamos, que mais uma vez fizemos aquilo que não queríamos fazer, quando arrependidos nós paramos para refletir, que mais uma vez desagradamos a Deus, fizemos o Espírito Santo chorar de ciúmes por causa do nosso pecado, porque a Bíblia diz que quando nós falhamos, o Espírito Santo chora de ciúmes. Quantas e quantas vezes nós também começamos a chorar arrependidos. O nosso coração se espreme contrito, entendendo que desagradamos a Deus, e como Adão nós nos sentimos envergonhados e sujos, porque mais uma vez nós desagradamos ao Senhor. As misericórdias do Senhor são o motivo de não sermos consumidos. E é nesse momento que Ele, lá de cima do seu sublime trono, Ele inclina o seu olhar para mim, Ele inclina o seu olhar para você, Ele olha para mim e para você e nos enxerga chorando, arrependidos, contritos, de volta aos pés dele humilhado, pedindo perdão, pedindo uma segunda chance, pedindo proteção, porque como eu já disse, vivemos numa guerra espiritual 24 horas e mais uma vez fomos bombardeados e feridos, viemos para os pés do Senhor, para Ele curar as nossas feridas, para Ele colocar remédio, Ele limpar, colocar a cura, para Ele nos limpar, nos preparar para que nós possamos voltar na guerra, porque não devemos esquecer, nós somos soldados. A casa de Deus aqui na terra, a igreja, o prédio de 4 paredes, ela não é um hospital. Infelizmente, os crentes estão vindo para a igreja doentes, feridos. Voltam para casa sanados e depois vêm feridos e doentes de novo, porque eles não estão recarregando sua bateria na palavra de Deus. Eles saem daqui recebendo o que ouviram, mas quando passa por essa porta, joga tudo fora do ar, deixa as coisas desse mundo sufocarem sua mente, e mais uma vez são feridos em meio a essa guerra e voltam feridos. Devemos entender que a casa do Senhor é o quartel-general. Devemos entender que nós viemos para cá para nos preparar para o combate. Saímos por essa porta para combater a guerra, para lutar as guerras espirituais que são travadas o tempo todo. Então nós temos que nos fortalecer na palavra, nos fortalecer em oração, nos fortalecer em jejum, nos fortalecer em adoração, buscar ao Senhor a sua presença constantemente, para não chegarmos aqui feridos, mas para chegarmos aqui apenas para recarregar nossas armas.
abastecer nossas forças e lutar um pouco mais. Porque, como já foi dito, haverá um dia em que o mundo procurará pela igreja, que o mundo procurará o povo de Deus. Não estará mais aqui. Nós hoje sofremos renunciando. Nós hoje sofremos negando a nós mesmos, colocando a nossa cruz no ombro, carregando a nossa cruz pela via sacra. Espiritualmente, nós nos chicoteamos, nós somos açoitados, somos humilhados, somos massacrados. O peso da cruz é grande. Mas Cristo disse: se quiserem a nós ver, temos que nos negar a nós mesmos. Temos que tomar a nossa cruz dia após dia e segui-lo. Porque naquele grande dia tem galardão, tem prêmio, tem vitória. Mesmo fraco, mesmo cambaleando, mesmo sem forças de vir à igreja, mesmo sem força de dobrar o joelho em casa, mesmo sem ânimo, sem vontade de ler a palavra, leia, ore, busque, se levante e diga: eu vou fazer, eu vou orar, eu vou ler. Sabe por quê? Porque quando você tomar a primeira atitude, o Senhor dos céus tomará a atitude de se levantar e de olhar para mim e para você e de contemplar o nosso sofrimento, o nosso esforço, a nossa dor e nos abençoar. Nos abençoar. Não se acostume e não deixe que a rotina da sua vida seja fazer aquilo que você não quer fazer. Não se entregue e diga: não, eu tenho que fazer o que eu não quero mesmo, porque eu não tenho mais força para lutar. A força não está em ti, a força vem dos céus para ti. Então clama ao Senhor pela força dos céus e Ele te dará força, te dará ânimo, Ele te encherá de gozo, de alegria e de energia para levantar a cabeça e para continuar. Mesmo sem força. Leia o versículo, leia o capítulo, leia o trecho, leia a passagem. Mesmo sem força para orar, dobre o joelho, incline a cabeça, fique calado, deixa a lágrima rolar. Fique só ali, daquele jeitinho de joelho nos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto você está de joelho, se você não estiver ouvindo nada, Deus ele está contemplando você. Ele está olhando você ali. Ele está dizendo lá dos céus: o meu filho está fraco, sem forças, sem ânimo, mas ele está ali tentando, ele está lutando. Não desista, não se entregue. Deus, ele tem o melhor para mim, ele tem o melhor para você. O Senhor, ele tem o melhor para mim e o melhor para você. No tempo certo, as mãos dele farão assim, estendidas para te levantar, para te dar força, para te capacitar, para te preparar. Sabe por quê? Porque eu não mando em mim, você não manda em você, mas temos um dono, e esse dono, ele faz o que quer de mim e o que quer de você. Não desanime, não baixe a guarda, não deixe as suas forças se esvaírem, porque nós somos criaturas de um Criador que é o Deus dos impossíveis. É o Deus que tudo pode. É o Deus que tudo faz. Eu me lembro, para encerrar, de Jacó. Jacó viveu uma vida pregressa. Jacó, ele, além de desobedecer ao pai, ele não tinha intimidade com Deus e ele era estimulado pela mãe a fazer o que era errado. Ele era estimulado pela mãe. Mas em determinado tempo, um redemoinho na vida de Jacó se formou. Tudo que era paz e conforto virou agora tribulação. A ponto de Jacó não poder permanecer mais no estado, ele tinha que sair da sua terra, mas ele não tinha nada, não tinha ninguém no seu pai e a mãe. Então ele sai e vai para a terra do seu tio. No meio do caminho, Deus
Deus ele traça o plano da vida de Jacó. No meio da tribulação em que Jacó estava enfrentando, Deus ele traça o plano. Deus ele tem um encontro com Jacó. Deus ele se revela e diz: eu sou o Deus dos teus pais. Em outras palavras, ele diz: eu quero ser o teu Deus. Agora tem que obedecer, tem que buscar, tem que ter intimidade, tem que adorar, tem que fazer a minha vontade. Jacó, ele via Deus no sonho, ele viu os cabos antes dos descendo. E aí no seu coração ele diz ao Senhor: Senhor, Deus dos meus pais, se o Senhor fizer assim, 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 tu serás o meu Deus e eu serei o teu Senhor. E tudo que eu tiver, eu te darei o dízimo. Jacó determinou que iria adorar o Senhor. E Deus ele fez isso, ó, virou a parte da vida de Jacó. Jacó ele foi transformado, restaurado, renovado. Quando ele achava que não tinha mais força, que não tinha mais ninguém por ele, Deus ele se levantou e foi por Jacó. Sabe o que isso quer dizer? No momento mais difícil da minha e da tua vida, é que Deus se levanta. É que Deus ele peleja comigo e por você. É que Deus resolve fazer comigo e por você, e quando ele faz tão completo que ninguém pode impedir. Então, levanta a cabeça. Entende que mesmo nós, lutando contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, mesmo caindo, mesmo cambaleando, mesmo fraco, Ele está conosco e nunca nos abandonará. Busca a força do Senhor, ergue tua cabeça e segue em frente, porque naquele grande dia nós estaremos cantando juntos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a Deus primeiramente por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por todo o cuidado que Ele tem tido pela minha família, pelos meus filhos, por trazer minha filha aqui essa noite. Eu agradeço a minha esposa, que tem sido um apoio fiel constantemente. Se não fosse o apoio dela, eu acho que por muitas vezes eu teria pulado do quarto, porque não é fácil carregar essa cruz. Agradeço ao Ministério Assembleia de Deus Abreu Lima, na pessoa do pastor presidente, também ao nosso presbítero Eduardo, a direção da CACAL. Que Deus ele venha nos abençoar sempre e que venhamos crescer espiritualmente mais e mais e mais, em nome de Jesus. Deus abençoe.